Olá, o meu nome é Lisa Schwanes e esta é a Nossa Voz, um podcast onde iremos abordar a espiritualidade, o desenvolvimento pessoal e tudo aquilo que te ajude a alinhar com a própria existência. Afinal, não faças planos para a vida para não estragares os planos que a vida tem para ti, não é assim? E esse é precisamente o meu convite desde já, que possas abrir o teu coração a muito do que aqui irás ouvir, porque eventualmente podes mesmo mudar a tua vida. Este episódio tem o apoio de Chaeco. Olá, seja muito bem-vindo a mais A Nossa Voz. Pois é, como tu sabes, pedi o apoio do público, uma vez que agora não tinha o apoio financeiro de uma marca a ajudar-me, pelo menos parcialmente, a cobrir o valor dos episódios, dos videógrafos, todo o trabalho que eles têm, tanto aqui a preparar, a filmar, a editar. Esta minha equipa que eu estou sempre a elogiar e que é com todo o meu coração que eu faço, e é genuíno. Já que o público me apoia em sensivelmente 2 episódios por mês, é o que eu consegui até ao momento, em termos de apoio, e sou muito grata a cada um de vocês que me está a contribuir dessa forma, dando o pouco que pode, ou o que pode, e tenho aqui o apoio, neste episódio, da Chaeco, e então quero começar desde já também por agradecer, Chaeco, o teu apoio, a tua ajuda, e quero começar também por vos apresentar a Mariana, que é a minha convidada de hoje. Bem-vinda, Mariana. Obrigada. E antes que eu me esqueça, porque eu estava a dizer aqui em off e é genuíno, eu sou perita em esquecer-me, antes que eu me esqueça, quero já oferecer-te o miminho que a Chaeco deixa para o convidado. Então, eu já abri aqui para espreitar e hoje temos aqui um condicionador sólido, natural, Obrigada. o mais natural Maciador. possível. Aqui um shampoo também sólido, super cheirosos, Sim. dá para ver daqui, dá para sentir o cheirinho e, nada por acaso, uma barra de higiene íntima, e nós estaremos exatamente hoje a falar um bocadinho sobre isso. Portanto, sem desvendar já tudo, e ainda uma caixinha para podermos colocar os sabonetes no banho. Portanto, eu vou pôr tudo aqui e é o teu presente. Obrigada. Obrigada também. Não tenho muito jeitinho para fazer isto, é a primeira vez que o faço, mas ficam já a ver também o miminho e a agradecer aqui da minha parte à Chaeco pelo apoio e por este presente que deixa a convidada. Obrigada. Obrigada, Lisa. Obrigada. E agora sim, começamos por te apresentar, conhecer um bocadinho de ti, que é a nossa normalidade. Eu normalmente começava o episódio logo por querer saber um bocadinho do meu convidado. E a pergunta-chave é sempre, ou quase sempre, quem és tu? Numa fluidez, sem nenhuma pressão, sem propriamente só nos títulos. A Mariana no todo. Sim. Quem é a Mariana? Cada vez que me fazem essa pergunta, eu respondo de uma forma diferente e a reflexão é importante também para mim. Então, Mariana, sou mulher, sou mãe, sou amante, sou uma mulher também livre nas minhas escolhas. Todo o meu caminho até agora me tem levado sempre também um pouco pelo improviso. Portanto, esta descoberta daquilo que a vida me tem trazido tem sido muito saborosa. Eu fiz a formação base de fisioterapia. Ainda não sei se me considero uma fisioterapeuta, mas a maior parte do meu trabalho e do meu tempo é nesta área. E comecei logo a seguir à minha formação base, fugi para um trabalho aquático para tentar não trabalhar no contexto habitual que a fisioterapia oferecia naquela altura. E na água descobri a possibilidade de movimento que traz às pessoas e comecei a trabalhar com utentes que tinham alguns diagnósticos de doença reumática, doença autoimune. E fiquei fascinada pelo impacto que a atividade física, o movimento, o exercício na água trazia a estas pessoas e o aumento de qualidade de vida que havia. Eram pessoas, sobretudo, de população mais idosa, tinha alguns jovens com doenças autoimunes, mas percebi o impacto que o exercício tinha na vida destas pessoas. Entretanto, começaram a aparecer grávidas
Eu não tinha nenhum conhecimento sobre esta população, então comecei a estudar tudo o que havia, fiz tudo o que de formação em saúde da mulher, formação em fisioterapia pélvica, formação no todo o processo da gravidez, reabilitação pós-parto, e depois construí um programa que se chama o Programa Aquamãe, onde cruzei estas duas grandes áreas, a saúde da mulher e a fisioterapia aquática, e todo o tipo de intervenção aquática que eu posso trazer nesta fase da vida. E foi uma descoberta. Na altura tive que fazer formação lá fora, porque cá em Portugal não havia, e ainda hoje continuo a fazer formação, portanto sou uma eterna aprendiz, considero-me uma eterna aprendiz, e cada vez que conheço mais e que estudo mais, percebo que a natureza está tão bem construída e nós estamos sempre à procura do nosso próprio equilíbrio, e eu estou lá para ajudá-la a encontrar esse equilíbrio. Muito bom. Ou seja, e dizendo aqui, eu conheci-te agora após o meu último bebê, após o nascimento do Namô, porque eu fiquei com diástase abdominal, portanto, basicamente, o meu abdominal não fechou dentro daquilo que poderia ser o meu desejável, pelo menos, e descobri, até muitas vezes foi o meu público no Instagram que me foi sugerindo para eu fazer fisioterapia pélvica e mais algumas pessoas que me foram dizendo, e então descobri realmente que dentro da fisioterapia existe uma fisioterapia Sim. pélvica que não só nos pode trabalhar neste pós-parto, mas num todo. Sim. E já entrando também por aqui, também tanto em homens como mulheres. Sim. Portanto, este não é um conteúdo exclusivamente para mulheres, se bem que maioritariamente o público que tu recebes é feminino. Ainda assim, só para nos situarmos, queres nos dizer um pouco de tudo aquilo que pode ir à fisioterapia pélvica? Que tipo Sim. de contexto? O que é mais comum também, sim. Tanto em homens como Com em mulheres. e crianças E também, crianças. por Ok. exemplo. Sim. Então, a fisioterapia pélvica é uma área da fisioterapia que avalia, estuda, ajuda a prevenir, e essa área que eu estou a trabalhar atualmente com grávidas e pós-parto, mas também trata disfunções de qualquer disfunção da área da zona pélvica. E isso pode incluir disfunções da parte urinária, da parte fecal, da parte sexual, e porque esta zona, agora classificando um bocadinho o que é a parte pélvica, inclui não só a parte óssea, pelvis em si, mas todas as articulações que interagem com a pelvis, a anca, a coluna sacroiliaca, lombar, a parte muscular, os músculos que envolvem a pelvis, que envolvem o ânus, a vagina na mulher, o pênis no homem, a uretra também. Portanto, e não é só ossos e músculos, mas também as fáscias, o posicionamento dos órgãos. Então, se nós pensarmos em o que é que acontece ao longo da vida que pode provocar alguma disfunção destas estruturas, que funções é que nós temos, é qualquer disfunção que seja na micção, fazer xixi, na defecação, fazer cocó, na nossa capacidade de termos resposta sexual, atingimos o orgasmo. Algumas questões associadas à fertilidade também podem ser ajudadas neste contexto. No homem, disfunção erétil também. Nas crianças, nós podemos ajudar na enurese noturna quando ela é diagnosticada em fase mais tardia também. E também dor. Portanto, uma das grandes causas para nos procurarem é um diagnóstico ou uma sensação de dor pélvica em qualquer dor provocada, seja por contratura muscular, seja por dor associada ao processo de micção ou também de evacuação. Sim. Ok, não sabia. Ou seja, mesmo a enurese, Sim. tanto em crianças como tu estavas a dizer, também pode acontecer num adulto, Sim. às vezes por algum tipo de disfunção. Sim, a grande causa ou grande razão para as pessoas nos procurarem em consulta, a principal, eu diria 70% das mulheres e homens que podem procurar uma consulta de fisioterapia pélvica é incontinência urinária. É muito prevalente à medida que a idade avança, mas também cada vez mais jovem. Eu posso dizer
Eu lembro-me de, a última vez que estive no ginásio, ver quantas mulheres jovens colocavam um penso para ir treinar e eu assustava-me com aquela normalização da utilização do pensinho para ir treinar. Portanto, não é... Uau. A incontinência urinária é classificada como qualquer perda involuntária de urina. Ponto. Com Ok? o espirro, Ao e lá espirro, está, à como tu dizes, tosse. nos treinos também, Sim, um excesso, um exatamente, bocadinho de esforço. de força. Exato. Então, quando eu pergunto em consulta, tem perdas urinárias? E as pessoas tem incontinência? As pessoas dizem-me, não tenho incontinência, só quando espirro, quando tu, só quando salto no trampolim com o meu filho. Isto já é classificado incontinência urinária. Portanto, isso é incontinência urinária, é uma das causas. Procuram muito também por dor na relação sexual, dispareunia também, seja na penetração, seja associada ao orgasmo e às vezes até mesmo a impossibilidade da penetração. Na população, e também pós-parto, encontramos muito mulheres que nos procuram para reabilitação de prolapsos. Popularmente nós conhecemos por uma bexiga descaída ou útero descaído, que nos graus mais leves podem beneficiar da fisioterapia. A nível do homem, nós temos também incontinência urinária, disfunção erétil, a reabilitação pós-prostatectomia. Portanto, a fisioterapia, ela em Portugal ainda é muito encarada só para reabilitação, mas nós podemos trabalhar com as pessoas na prevenção. E se eu puder orientar, ajudar uma mulher no seu pós-parto imediato, por exemplo, ou ainda na gravidez, ou ainda na pré-conceição, eu consigo que esta mulher talvez não precise de mim daqui a uns anos. Muito bom. Realmente, o quão pode ser abrangente e não só específico para uma causa, não é? Porque eu, como estava a dizer, conheci-te porque tive diástase abdominal e senti a importância de te trazer até aqui, porque em conversa com uma amiga, há pouco tempo, ela disse-me, Lisa, eu nem sabia que existia diástase abdominal e só descobri que há porque tu começaste a falar um bocadinho disso. Ou seja, se calhar aquilo que eu também tenho, dizia ela, também é diástase abdominal. Ou seja, ela sentia os mesmos sintomas. A minha barriga não tinha fechado, ainda não fechou totalmente, ainda está um bocadinho para fora. Se eu comer, então nota-se logo que não tenho esta musculatura aqui da forma Sim. como anteriormente tinha, etc. Para além de outras possibilidades aqui de sintomas. Então, o que eu senti foi realmente este conteúdo. Pode parecer um conteúdo delicado, mas é tão importante ser trazido, porque se nós não tivermos a informação, nós nem imaginamos, não é? Como tu estás a dizer, olha, mesmo a enurese noturna. Quantas crianças têm, e eu soube, por exemplo, de um caso, que era um rapaz, ele aos seus 14 continuava a fazer volta e meia xixi na cama, portanto já estamos a falar de uma enurese tardia, não era todos os dias, mas o que é que acontecia? Era que ele queria ir dormir à casa de amigos e sentia vergonha, porque não ia pôr uma fralda, não ia pôr o que fosse. Portanto, se calhar aquilo que ele até em casa poderia usar como solução, de repente começou a ser mesmo um problema. Eu disse 14, mas se calhar foi aos 12, não me recordo agora com exatidão. E o que aquela mãe fez na altura foi levar ao pediatra e passarem um medicamento para o filho não fazer xixi. Sim. E eu lembro-me, como também estudo saúde, desta forma holística, como estudei, lembro-me de pensar, caramba, não pode ser por aqui, não é? Não pode ser por aqui. Tu dopares o cérebro, de certa forma, para que ele não... inibindo uma função natural. Então deve haver uma forma, e agora que tu estavas a falar, de treinar esta musculatura ou qualquer coisa... Sim. E não medicando. É um processo complexo. A enurese noturna não tem só um fator, provavelmente. A nossa intervenção é na parte física, processo fisiológico, mas é multifatorial, não é? Portanto, diz haver um trabalho de equipa, perceber o que é que está por trás. Sempre ao nível da psicologia ou até nós trabalhamos sempre, exatamente, sim. Trabalhamos a equipa. Nunca é... nós vemos a história toda e depois percebemos se o nosso trabalho vai ser útil para aquela família, sim.
Mas pronto, então ter-te trazido, porque Sim. realmente percebi da importância de trazer, mas e ainda bem que tu trouxeste outros contextos de Sim. possibilidades clínicas, porque Sim. eu nem imaginava. Sim, sim. Então, dentro daquilo que te é comum, o que é que tu maioritariamente recebes? Quais são os casos mais comuns? Sim. Incontinência urinária, não é? Depois Dor. dizias isso, exato. Dor na relação sexual, sobretudo pós-parto, ou ainda em pré-conceção. Eu não consigo ter penetração e gostava de ter um filho, e é só neste limite que nós que a mulher às vezes procura. Não é o mais comum, mas procuram. Somos quase o final da linha. Prolapsos mais leves, prolapso da bexiga, sobretudo no pós-parto. Tratamento de cicatrizes. O prolapso É, que tu o prolapso dizes, é ele quando sai do sítio, suposto, sim, ou seja, mas sai um nós, bocadinho também. depende do grau, nós temos alojados na pelvis a bexiga, o útero e por trás o reto, por baixo. E o prolapso pode ser de qualquer uma destas paredes, seja da bexiga, o útero ou o reto. E nós temos que perceber o que é que está na causa deste desalinhamento do que era expectável, e muitas vezes temos que olhar para fora da pelvis, porque eu falo tanto de fisioterapia pélvica e nós achamos que é pôr a pelvis numa lupa, mas muitas das vezes a pelvis está só a ser a mártir, o pavimento pélvico, estes músculos que estão na base estão só a ressoar algo que não está a funcionar por cima. Portanto, temos que perceber como é que a mulher respira, como é que a mulher caminha, como é que o impacto é absorvido pela planta do pé, como é que aquela mulher faz força quando vai à casa de banho, como é que ela carrega o seu bebê. Portanto, tudo isto tem que ser trabalhado. E muitas das vezes a resposta em complementariedade à minha função é também trazer o exercício. E hoje em dia as mulheres estão muito divididas entre isto, que é, eu tenho esta disfunção, tenho este problema, tenho uma diástase, então eu não posso fazer exercício, que é completamente o oposto daquilo que nós queremos, ou seja, nós não queremos nada diabolizar o exercício é sempre parte da resposta, e nós hoje em dia falamos muito sobre o sports medicine, ou seja, exercício is the answer, exercise is the answer, e quando aquela mulher tem alguma disfunção, ela tem que sair sempre da consulta com esta mensagem de temos que voltar a fazer exercício, temos que fazer treino de força, eu posso fazer uma prescrição de alguns exercícios que ela possa fazer fora daquele contexto pélvico. Nós não trabalhamos só com exercícios de Kegel, como a maior parte das pessoas acham que nós trabalhamos também com o reforço geral e até exercícios respiratórios. Que os de Kegel são basicamente ali na contração, como se estamos muito aflitinhas para fazer xixi e agora solta um bocadinho e depois outra vez, não é? Sim, há várias formas de trabalhar, como qualquer pessoa que prescreve exercício, há vários tempos de contração do exercício, de relaxamento, de frequência, mas são os músculos que nós ativamos para conter urina, para conter gases também. E falando em gases, é muito mais frequente até eu ter mulheres em consulta que não contêm os gases voluntariamente do que contêm urina. Ou seja, eu estou em contexto social, estava num jantar e libertei um gás sem querer. E isto é até mais comum no pós-parto do que perdas de urina. E as mulheres ficam muito, sentem-se surpreendidas com isto também. Muito interessante, realmente, não é? Percebermos. Então, olha, vou agarrar em 3 do que tu me disseste, se te sentires confortável. Falamos de diástase. Sim, vamos falar. Um bocadinho. Falaremos também da incontinência urinária, um bocadinho, assim, só um bocadinho mais. E da dor. Sim. Na penetração ou no ato sexual. Sim. Tanto num pré-conceção como, eventualmente, num contexto normal, do dia-a-dia. Acho que podem ser trazidas aqui estas 3, aprofundando um bocadinho e percebendo de que forma, através do exercício, já estavas tu a dizer, mas de que forma é que então... é que posso ajudar. Exatamente, se desenrola. Sim. E depois já vamos um bocadinho à água, porque Sim. estavas a falar da água no início, e também, se calhar deixando aqui também uma pequena mensagem, se calhar também para os homens. Sim. Já vemos. Ok. Então, falando aqui um bocadinho destes 3 Sim. contextos clínicos que te chegam. Sim. Diástase.
Então, por vamos exemplo? falar da diástase, que foi O que assim é que é, como é que se exatamente. trabalha, os Pronto. sintomas que a pessoa tem, tudo. Ok, boa. Então, é um tema muito quente, porque é um tema que vem agora a surgir e que está muito associado à parte estética, que é um tema que a mulher também valoriza bastante. Eu tenho muito mais até mulheres que me procuram para ver se têm diástase e começarem a recuperar, mas por acaso também têm incontinência, mas não é tão importante para elas, porque também está longe da vista. Bom. Mas a diástase, então, vamos falar da diástase. A diástase é um processo fisiológico, portanto, é uma compensação do corpo. Quando há aumento de volume intraabdominal, há um afastamento dos retos, dos músculos six-pack, que afasta, e 100% das grávidas, no final da gravidez, têm diástase. Okay? Nós não conseguimos prevenir, é fisiológico. Há homens que têm maior volume abdominal, também têm diástase, portanto, pessoas que tenham um volume massa corporal maior também têm diástase, mas no final da gravidez, todas têm. Ok? Depois do parto, ela vai revertendo naturalmente e a grande maioria das mulheres tem a capacidade de reverter naturalmente até às primeiras 6 semanas. Outras revertem nos primeiros 3 meses e há uma outra pequena percentagem que reverte no primeiro ano de vida do bebê. Okay? Portanto, isto é o fisiológico. Ainda é discutível quando é que nós devemos fazer um diagnóstico de diástase patológica, porque há vários fatores que podem atrasar esta reversão natural. E a reversão ela nunca é completa, ou seja, não é um único músculo, há sempre uma separação. Há mulheres que sentem, mas eu tenho uma separação, mas aquele músculo nunca foi um só. São 2 músculos que já nasceram separados. Okay? É discutível quando é que nós devemos avaliar quando é que é patológico. E estava a falar dos fatores que podem atrasar. O que é que pode atrasar? Pode atrasar, por exemplo, o facto de eu ter desenvolvido na gravidez uma barriga muito, muito, muito grande, ter feito algum esforço que fez com que este tecido até possa ter sido interrompido, lesado, haver rasgado, não é? Aquela bainha que o une pode ter rasgado, e aí aparece processos de hérnia umbilical, por exemplo, o umbigo prolapsa completamente, e nesse caso nós não conseguimos nunca revertê-lo completamente, porque é um déficit do tecido, o tecido rasgou, ele não consegue voltar a ganhar tensão. Outros fatores: a qualidade de colagênio da própria mulher, portanto, a idade da mulher, o tipo de colagênio que tem, o tipo de movimento que faz, o tipo de esforço que faz no seu dia-a-dia, quantas gravidezes teve num curto espaço de tempo também, se tem ajuda, se carrega muito o bebê, se está a amamentar. Portanto, nós sabemos que atualmente que a amamentação, enquanto temos níveis de prolactina elevados, faz com que haja mais relaxina no corpo e por isso a nossa capacidade também de hipertrofia, de ganhar massa muscular, pode ser condicionada. Deve ser isso que acontece agora comigo. Estou aqui a dar mama ao Namor e a Lua também me pede, de manhã e à noite. Portanto. Então, aos 12 meses é uma altura em que os bebês voltam a pedir imenso. Portanto, aos 12 meses eles voltam a pedir imenso a maminha outra vez. Portanto, há vários fatores que na ciência se tem estudado que podem interferir. Okay? E depois há outra coisa importante que é: não interessa só a distância entre um reto e o outro, entre um músculo e o outro. Hoje em dia, nós já não valorizamos tanto a distância em si, nós valorizamos a capacidade, a profundidade, ou seja, nós chamamos o índice de distorção, ou seja, quando eu coloco os meus dedos, até onde é que os meus dedos vão? Eu encontro uma barreira ou está super mole, eu não consigo e eu não gero força, ok? E depois, quando eu faço um teste de movimento, eu tenho que perceber se aquela diástase tende a fechar, mesmo que esteja aberta em repouso, tende a fechar quando eu faço um crunch, quando eu ativo a musculatura, porque eu tenho diástases enormes mais afastadas, mas quando eu peço para ativar e para fazer um abdominal normal, um crunch, ela tende a fechar, ela gera força e assim índice de distorção ele não existe, assim, estica a tensão, portanto está tudo a funcionar.
Ok? Portanto, não é só a diástase que nós temos o afastamento que nós temos de valorizar. Então, e agora que falamos de diástase, para as pessoas perceberem se têm ou não, Sim, e sentarem a fazer a sua Sim. medição, quais são os sintomas? sim, O que é que assim rapidamente, olha, não generalizando, Sim. como é óbvio, porque teria que ser, possivelmente tem que ser avaliado, Sim. mas se tiveres isto Sim. e isto, poderá haver a tendência de, pode ser. Ok, então, se ela, quando se levanta da cama, espreita para a barriga e faz um cone, há um cone visível, aquele coning que faz, pode ter diástase. Se o umbigo vem para fora, NNO, pode haver uma diástase associada. Se ela tem muitas estrias à volta do umbigo, quando visualmente há estrias na linha média ou à volta do umbigo, significa que a pele quebrou, portanto, tudo abaixo da pele pode ter também entrado em falência e ter afastado não ter conseguido conter aquela força. Portanto, visualmente as estrias, a pele mais flácida na zona do umbigo, ela pode mesmo tocar quando se levanta a cabeça do chão, tocar na zona umbilical e palpar e perceber se os dedos afundam e não tanta distância assim. O que é que está relacionado na clínica? E eu sei que tentam-se, é muito comerciável, muito rentável vender receitas milagrosas para a diástase. É das causas mais estudadas a nível mundial, mas que menos se sabe o que é a receita para todos, não há uma receita universal. Lá fora existem imensos programas, hoje em dia cá em Portugal também, no Brasil também, para curar a diástase, entre aspas. Eu questiono se é de facto uma questão que nós conseguimos curar ou se é só uma adaptação do corpo, que ao longo do tempo e com exercício e com reforço muscular nós podemos ajudar a mulher a lidar com ela também. Ou seja, o corpo vai se readaptando. Exatamente. E depois, como tu dizias, cada corpo é único. Sim. Portanto, Sim. também não generalizar até Não. o tempo dessa Exatamente. sua recuperação. Exatamente. Muito Exatamente. Portanto, não existe uma receita milagrosa, nós temos que perceber que estratégias é que aquela mulher consegue perceber no seu corpo, assumir no seu corpo. Temos que provavelmente reeducar padrões respiratórios, a forma como carrega o bebê, trabalhar mais até toda a outra musculatura. Portanto, não existe uma diástase isolada, existe todo um conjunto de fatores. Eu estava a falar destes programas que são um pouco tricky, porque eles vendem a diástase como a causa de incontinência e causa de prolapsos, quando isso não é verdade, e causa de dor nas costas, não é verdade. Ou seja, a evidência científica diz-nos que o que está associado à diástase pode ser de dor abdominal, sensibilidade e dor, e falta de força, apenas. Okay? Provavelmente, mulheres com diástase também têm incontinência, mas porque estiveram grávidas e porque tiveram um bebê. E provavelmente também têm dor de costas, porque a parede abdominal não está ali a suportar Sim. e a trazer algum apoio à coluna. Mas não há associação direta. E é mais também um problema de autoimagem. Eu não estou satisfeita com o tónus da minha barriga, ele varia muito, mas a mensagem que eu também quero deixar é: o nosso tónus abdominal varia. Varia ao longo do ciclo menstrual, varia ao longo do dia, varia ao longo... depende daquilo que eu como, depende do quão obstipada estou, depende do exercício que faço e do tempo que eu passo sentada. E nós estamos numa altura em que as mulheres passam imenso tempo sentadas. Se nós contabilizarmos, nós estamos aqui as duas sentadas agora. Eu vim no carro 40 minutos sentada. Se nós contabilizarmos o tempo todo que estamos sentados durante o dia, não há parede abdominal que resista a esta pressão toda que existe aqui. Portanto, se eu desse uma dica para aumentar o tónus abdominal, seria variar as posições em que nós passamos ao longo do dia. E o meu foco na consulta de pós-parto em mulheres que me procuram é devolver esta consciência de como é que eu recruto a minha parede abdominal, os meus músculos, no exercício. Okay? E algumas mulheres voltam ao exercício, tonificam braços, pernas, glúteos, estão super fortes, mas a parede abdominal não responde. E essas mulheres procuram muito, e o que eu reparo é que, por alguma razão, houve ali um shutdown, ou seja, a barriga alongou tanto
que no pós-parto ela já não sabe outra vez como... Que eu acho que era o meu caso, como, não é? sim, Eu sentia houve uma barriga que tão grande. pensava na parede abdominal, tentava contraí-la, mas ela não Não respondia. houve, exatamente. Portanto, havia esse Exatamente, shutdown, esse shutdown, como sim. se o meu corpo, esta área, não respondesse ao meu comando cerebral. Exatamente, exatamente. Então, nós temos que partir do zero. E a cada gravidez, a cada parto, o corpo da mulher transforma-se. Ou seja, e ela vai ter que voltar a reaprender e a reorganizar o seu próprio movimento a partir do novo corpo. É outra vez começar a aprender a respirar, a aprender a levantar-se, a aprender a gerar força no corpo. A levar atenção para ali, consciência. Exatamente. Porque tu estavas a dizer, nós estamos muito tempo sentadas, e é verdade, sentadas e sentados, porque é para o homem também, e quando estamos sentados, de certa forma, relaxamos também. Ou seja, até nisso, se calhar trabalhamos 5 minutos de abdominais por dia, se o fizermos, e o resto do tempo ele está completamente relaxado. Ou seja, esta musculatura é uma musculatura que, se não tiver também consciencializada, e no caso de uma diástase, talvez requeira maior atenção. Portanto, até eu posso estar sentada, mas se calhar tentar ativar, como tu estavas a dizer, ou fazer o tal fechinho de como se eu subisse o elevador, fechar o fecho eclair das calças, não é? Só de eu trazer essa consciência, não generalizando, porque depois tem que ser tudo obviamente individualizado, mas já estamos a levar a atenção. E esta musculatura, se não levarmos atenção, é o que tu dizes, tonificamos as pernas, tonificamos os braços, o que é mais visível, e ou pensamos mesmo no abdominal ou... Ok, está ali escondido, usa uma camisola larga e ninguém vê, não é? Então é tão importante trabalhar. Sim, mas isso não compensa o tempo todo que estamos sentados. Pois, acredito completamente. Até porque se nós pensarmos, quando tu ias falando, eu lembrei-me disto. A nossa natureza, antes de sermos este animal, entre aspas, de uma sociedade, nós caminhávamos imenso, não é? Para ir em busca de alimento, e trepávamos, etc. E estávamos no chão. Portanto, e quando eu olho para uma grávida, eu penso, como é que é possível um bebê crescer dentro de um útero completamente encapsulado de uma mulher a trabalhar ao computador? E se eu deixar uma mensagem para grávidas então as que mais me preocupam são essas, as que passam o dia todo sentadas numa secretária. Então, se eu tenho que trabalhar, eu posso introduzir working stations diferentes, posso trabalhar a alturas diferentes da cadeira, não basta trocar uma cadeira por uma bola porque continua sentada. Eu posso introduzir alguns intervalos do meu dia para caminhar um pouco dentro da minha casa ou deitar-me de lado, variar o meu portfólio de posições, sim. Isso seria importante. Muito bom. Mas essa ajuda no pós-parto, voltar a reativar o abdominal, pode passar só por exemplo, uma massagem. Às vezes é preciso eu fazer uma contenção. Pode ser uma cinta bem colocada, não com muita, não apertando muito e num objetivo mais estético, é mais funcional. Pode ser um exercício respiratório só de consciência corporal. E se eu fizer este switch on logo nas primeiras semanas a seguir ao parto, vai ser muito mais fácil eu ativá-lo cada vez que me levanto da cama, porque imagina, tu lembras-te do teu pós-parto, tu deitavas-te e levantavas-te da cama imensas vezes e até durante a noite, e o bebê é um peso crescente que não tem volta para trás, é um peso que eu vou ter que carregar e eu preciso desta minha força abdominal para conseguir cuidar dele. E isto é muito mais fácil logo no início. Eu lembro-me realmente de quando ele nasceu, só de eu estar com ele ao colo em pé, passavam 5 minutos e eu ficava cheia de dor de costas. Daí a minha urgência de realmente de ter começado a trabalhar qualquer coisa. Portanto, muito mais se calhar poderia-se dizer, e eu lembro-me também que tu me disseste da importância de recuperar o pavimento pélvico, portanto, não só pensar na parte abdominal e até os adutores, portanto, este interior das nossas coxas, os glúteos, estava tudo envolvido. Portanto, isto pode ser vantajoso para a mulher. Sim. Ou seja, nós pensamos no possível. pavimento pélvico, ou nos Kegels com músculo isolado, mas eles têm ligações, eles conectam-se a outros músculos, eles pertencem a cadeias de faixas, de tecidos, que dependem umas das outras e que têm a capacidade de criar uma propriedade muito importante, que é a sinergia. Então, eu posso ter um pavimento pélvico fraco, mas eu consigo criar sinergia, eu consigo irradiar força
utilizando adutor, e os glúteos costumam-se dizer que são os BFFs do pavimento pélvico. Não há ninguém que tenha um pavimento pélvico saudável com um glúteo super fraco. Portanto, se eu tiver um glúteo fraco, eu eventualmente um dia na minha vida vou começar a ter uma disfunção pélvica. Portanto, homens e mulheres que nos escutem, trabalhar bem. Sim, os glúteos são assim uma peça-chave, não só na nossa postura, para proteger a nossa lombar. São músculos que nós precisamos muito quando temos um bebê, porque são eles que, sobretudo, que precisam de se... Nós passamos muito tempo a ir ao chão e a subir. Homens e mulheres, nós passamos muito tempo sentados, portanto os glúteos passam o tempo todos palmadinhos. Exato, pensando assim. Sim, mas se houvesse assim um exercício, os agachamentos, lounges, os pesos mortos, ou até formas criativas de trabalhar a mobilidade pélvica seriam muito interessantes em qualquer fase da vida e para qualquer faixa etária. Olha, e agora, transitando, acho que já foi muito bom, já deixou aqui boas sementes para quem nos está a escutar ou a ver. E agora transitando, se calhar um bocadinho mais, de uma forma mais rápida, para incontinência urinária e para a dor na relação sexual. Sim. O que é que tu poderias dizer também? Então, a incontinência, ela pode ser de esforço, quando tossimos, espirramos, damos um salto, pegamos um peso, ou pode ser de urgência, aquela vontade súbita de ir à casa de banho e a chave não chega, quando eu estou a pôr a chave na porta, começo a fazer xixi, ou eu começo a ir muitas vezes à casa de banho e quando faço só gotinhas. Portanto, isto é um problema na minha vida. Portanto, e elas tratam-se de formas diferentes. Muitas das vezes nós temos que estudar que quantidade de água é que a mulher está a beber, que quantidade é que está a sair para perceber o que é normal daquela mulher. Trazer consciência a este processo, reeducar a forma como é que ela urina, eventualmente orientá-la para o tipo de líquidos que também que ela bebe. Quando nós falamos de incontinência urinária no pós-parto, qual é que é a causa? Muitas das vezes este shutdown de músculos, provavelmente partos muito intervencionados em que o músculo foi muito alongado, tracionado, ou teve um trauma grande com uma lesão provocada por uma tesoura, uma episiotomia ou por uma laceração natural. E portanto eu preciso de voltar outra vez a tomar consciência daquela musculatura, eventualmente tratar a cicatriz, porque mesmo longe da vista nós precisamos de cuidar de cicatrizes no períneo. A cicatriz é sempre um tecido mais restrito. Especialmente quando há coloide, é isso? Ou não, sempre? Qualquer cicatriz no nosso corpo, ela é sempre a sobreposição de planos por onde que vão influenciar o nosso padrão motor. Então, antigamente naquele tecido havia um gliding de todas as nossas camadas, nós somos uma cebola de camadas. Quando há uma cicatriz, há ali um ponto de bloqueio. Então, qualquer cicatriz no nosso corpo deve ser mobilizada. Se for no períneo, ela pode começar a ser hidratada com óleo, depois de estar completamente fechada, ou até na barriga, falando da cesariana, e começar a mobilizar a cicatriz para descolar estas camadas e para que ela não condicione o nosso padrão motor. Por exemplo, se eu tiver uma cicatriz na barriga e me espreguiçar, eu vou senti-la. Ou se eu fizer um movimento, um exercício, uma torção, eu vou senti-la. Da mesma forma, no períneo isso acontece. O meu músculo posso fazer 500 kegels por dia, mas a minha continência urinária mantém-se. Provavelmente há uma cicatriz que está ali a impedir que o músculo contraia completamente. E quando tu dizes cicatriz, tu dizes com sutura? Sim. Com Ou seja, pontos, quando a cicatriz... ou uma cicatriz natural, tipo houve um pequeno rasgar Pronto. É mais associada às episiotomias, mas as lacerações também, há lacerações de graus diferentes, há lacerações que atingem o esfíncter anal, mas há lacerações, o mais comum são lacerações a grau 1 e grau 2. E é muito prevalente, a laceração faz parte, pode acontecer num parto, pode haver um períneo íntegro também, há uma possibilidade, mas as lacerações, sobretudo numa mulher de primeiro filho, pode acontecer, lacerações grau 1, grau 2, que são suturadas. E aí tu também dirias que seria uma pequena cicatriz? Sim, há uma cicatrização? Há sempre. Portanto... E a cicatriz está lá, para a vida. E as mulheres dizem, mas eu já não a sinto. Mas elas, se tocarem, há uma linha branquinha lá, uma espécie de corda, se eu colocar o meu dedo, se explorar, está lá, e ela vai lá estar. Então volto a perguntar, desculpa, e não, pelo menos não ficou claro. Se houver laceração e a regeneração é natural, ainda assim também é considerado
cicatrização, porque há uma cicatrização apesar de natural. Então, se no teu braço houver um rasgão, ele fecha naturalmente, mas fica lá uma marca. Ok, pronto, era só para ter essa certeza. A necessidade de sutura, ela advém da necessidade de estancar a hemorragia. Hoje em dia, já estamos a caminhar para um processo mais de conduta expectante, ou seja, se não está a haver saída de sangue, vamos tentar dar o mínimo de pontos possível, e ainda bem. Ainda bem, porque qualquer ponto a mais, é preferível um ponto a menos do que um ponto a mais, porque qualquer ponto a mais vai criar mais restrição de E enquanto tu falavas, eu perguntei-me, ok, bloqueio não só fisiológico, nesses tecidos todos que de repente ficam ali repuxados, como possivelmente energético, não é? Porque se todo o nosso corpo é uma energia e que deve fluir entre esses vários tecidos e camadas da cebola, como tu disseste, de repente se há ali um repuxar, efetivamente há ali um bloqueio, há ali uma pequena ou grande barreira que também em termos da fluidez da nossa própria energia deve criar certa, e depois se calhar algumas consequências para a região envolvente ou não, ou não só. Sim, se eu falar numa cicatriz cesariana, eu vejo, por exemplo, bexigas que estão completamente coladas à cicatriz, que não conseguem expandir naturalmente, são mulheres que têm mais urgência urinária, úteros completamente colados a uma cicatriz que podem ter mais dor na menstruação e até mais dor na penetração. Portanto, mulheres que têm dor na penetração pós-cesariana e não percebem porquê, provavelmente um útero que não consegue mobilizar-se durante a penetração. Em casos limite, impossibilidade de engravidar, porque eu tenho trompas e ovários com muita restrição de espaço, não conseguem receber de circulação sanguínea suficiente. Ou seja, mulheres que também já foram intervencionadas por algum motivo nestas áreas, tipo endometrioses ou o que for. Qualquer cicatriz no corpo. Exato. Portanto, qualquer cicatriz no corpo, eu trabalho em equipa com uma osteopata fantástica e nós cada vez mais assistimos a isto. A função do próprio órgão, ela depende muito do aporte de sangue e da sua mobilidade, da sua capacidade de se adaptar no corpo. Quando nós vemos cicatrizes no períneo, elas são das principais causas de dor na penetração, ou dor, ou a dificuldade de atingir o orgasmo no pós-parto. Sim. Olha, então eu aproveito já esta tua frase final, exato, esta ponte, para ir então a esse terceiro ponto que te chega. Sim. Assim também, muito rapidamente, estamos mesmo aqui a chegar ao fim do nosso tempo, mas assim rapidamente, o que é que tu vês, já nos disseste um pouco, não é? Ou porque sentem e depois não conseguem, neste caso da mulher, ser penetradas e querem engravidar, ou que outras causas, que outras questões é que são trazidas dentro desta área e o que é que, tudo o que tu estás a dizer, não é? O que é que condiciona, o que é que pode ser feito para ser revertido? Sim. Então, há duas divisões diferentes. Há a dor no início da penetração, ou seja, alguma coisa me impede que à superfície alguma reação, e ela pode ser mais até química, eu tenho ardor, eu tenho sensibilidade, pode ser uma questão da própria mucosa, pode ser uma cicatriz aderente, pode ser um trauma, pode ser uma dor repetida, eu tenho uma história de dor contínua, então pode ser adquirida, não é? Chama-se as disparonias secundárias, eu tenho uma dor que foi evoluindo ao longo da minha vida. E pode haver também A dor foi evoluindo fisiologicamente ou estás-nos a dizer que mentalmente a pessoa ficou já, ou seja, de certa forma a proteger-se porque tem medo da dor que já sentiu? Exatamente. Ok. Exatamente. Quando há história de dor, eu protejo-me. E se eu vou na expectativa e já tive esta memória de dor anterior, o nosso corpo guarda memória e os nossos músculos, mesmo que eu queira muito, eu amo muito aquela pessoa, eu quero muito viver este momento, mas a minha vulva tem esta história marcada de trauma, então eu preciso de ter alguma prática de devolver confiança a esta zona do corpo, eu preciso de a mimar, preciso de lhe dizer está tudo bem, preciso de, talvez, eventualmente, tocá-la, massajá-la, pedir permissão. No fundo isto é muito bonito estar a ouvir, dentro, obviamente, de QB, não é? No sentido que é em tudo no nosso corpo. Sim. Não é? Nesta área também, mas em tudo. Estava a pensar, por exemplo, uma pessoa que tem ansiedade ou que sofre de ataques de pânico, ela também tem que trazer esse aporte de segurança para si trabalhar de alguma forma, seja pela respiração, etc., mesmo consciência. E aqui também,
Sim. agora não desviando para tantas possibilidades que Sim. podíamos falar, mas realmente o nosso corpo traz-nos esta oportunidade de trabalharmos em nós próprios, Sim. de expandirmos a nossa consciência, de trabalharmos as nossas emoções, sempre, não é? Até neste processo, como estás a dizer, uma mulher pode amar muito o seu parceiro e de repente ainda assim estar condicionada Sim, por alguma por experiências experiência antigas, passada. por relações mais abusivas, por eu forçar-me a mim própria porque achei que era só da minha cabeça ou falta de insistência, quando na verdade há uma questão física por trás que tem que ser trabalhada. Sim. Muito bom. E depois há a dor na penetração profunda, que muitas das vezes é falta de mobilidade dos próprios órgãos ou inflamação. Como Às estavas vezes a dizer há pouco, o útero com pouca mobilidade, se exatamente, calhar ou por um intestino cicatrizações. às vezes irritável e que tem uma parede comum com a vagina e a própria mucosa precisa ser restabelecida, é preciso haver aqui um trabalho de equipa para restabelecer aquela mucosa vaginal. Às vezes a mulher não está preparada no pós-parto para isso, há fases da nossa vida nós precisamos de cuidados diferentes. O pós-parto é muito equiparado à menopausa e a nossa vagina é um tubo elástico que ele expande em comprimento e em largura. Na menopausa e no pós-parto, ele não tem esta capacidade de expandir e de alongar, porque está na ausência de estrogênio. Até o nosso primeiro ciclo menstrual, nós estamos nesta ausência de flexibilidade e também não temos tanto muco, não ovulamos e não temos esta lubrificação. Portanto, é preciso eu compreender isso em mim, não é... também temos alguma ausência de líbido, claro, mas a resposta física, ela não existe tanto porque nós temos estas hormonas em nós que condicionam este comportamento e posso apoiá-la de outra forma, com algumas estratégias importantes. Ok, isto é muito importante realmente porque ainda no último episódio a Radmila falava do lugar sagrado e de muitas vezes, se calhar, a mulher, por exemplo, já disse três vezes que não, Sim, então sim. agora a quarta diz que sim. Sim. Acho que até foi exatamente assim Sim. esta expressão que ela disse. Ou seja, e nós, se calhar, trazendo agora este caso de dor, nós, se calhar, se a mulher sentir dor, já disse 3 vezes que não, Sim. e sente-se Sim. forçada dentro de si própria a dizer que sim uma quarta vez porque... Sim. Ou porque vai ao médico e o médico diz na consulta de revisão já pode ter relações. E ela Ok. interpreta isto, será que eu tenho que ter agora? Então, tu, em contexto clínico, ou aqui também uma pequena sugestão que podes deixar a uma mulher nesta situação, Ok. Sim. A sugestão que eu daria era ir fazer uma avaliação de fisioterapia pélvica antes de ter a primeira relação sexual pode dar-lhe estratégias que a ajudem, mas se não houver oportunidade de ir a uma fisioterapeuta, minha sugestão seria redescobrir a sua vulva e o seu órgão sexual primeiro de forma individual. Primeiro tocar, voltar a olhá-la no espelho se isto for uma estratégia que considere, ou até massajá-la com óleo, ou até convidar o seu parceiro ou a sua parceira a tocar primeiro só com um dedo, antes de tentar logo uma penetração. ou seja, não é? quase um levar a consciência, Sim. um sentir que é seguro. Exatamente, porque aquele órgão está associado a um parto, mesmo que o parto tenha sido a experiência positiva, muito feliz, em amor, há uma experiência traumática de alongamento que ele nunca teve na vida. Portanto, mesmo, e pode remetê-la. Eu tenho mulheres que me dizem que choram na primeira relação sexual com penetração porque as leva a uma memória muito intensa de parto. Então, esta zona aloja muitas experiências diferentes. Uau. Sim, até se diz que o útero em si, agora sem ser só remeter esta parte, mas o útero em si é o caldeirão das nossas emoções e até mesmo na ancestralidade, Sim. o que é que Sim. vem. Portanto, muita coisa certamente Sim. está aqui por ser descoberta e é precisar de ser trabalhada. Sim. E possivelmente, como em tudo, nós costumamos dizer, é só o corpo a falar para nós. Sim. Ou seja, toda esta sintomatologia que a mulher ou o homem possam estar a sentir, merecem ser trabalhados a um outro nível. Em vez de contrariar, forçar, Sim, sentirem-se mal ou com vergonha, realmente encontrarem um caminho de, através desse Respeito. processo, sim, não só cuidarem e curarem a parte em questão, mas se calhar olhar ainda mais e de uma forma mais alargada, mais bonita para si próprio, não é? Para dentro, e ir até onde Sim. a vida os levar. Sim. E no homem, já agora assim, também só deixando tipo um pequeno cheirinho, tu falavas de disfunção eréctil, quais são os casos que poderão beneficiar? Sim.
Não é só disfunção erétil, incontinência. A diástase A também. diástase também. Cicatrizes de cirurgias O homem pode ter dor. oncológicas, ou dor também, Ok. dor a urinar, dor a evacuar, E numa hemorroidas penetração, também. por exemplo, a mulher sentir dor, mas o Sim. homem poderá sentir dor? Pós-ejaculação, dor pós-ejaculação Ok. também pode ser. Portanto, a nível físico, quando existe dor, quando existe alguma cicatriz de alguma cirurgia que o homem fez, tudo isso pode ser intervencionado ao nível da fisioterapia também. Muito bom, Mariana. Olha, muita gratidão. E só para não escapar, porque eu sei que tu começaste por falar um bocadinho da água, e sei que fazes um trabalho e que adoras o que tu estás a fazer na água. Acima de tudo, estás a trabalhar com mamãs e bebés, penso Sim, eu. sim, com Mais em grupo grávidas. ou também individualizado? Ambas as intervenções. Eu gosto muito de trabalhar em grupo, há um potencial enorme e sobretudo na gravidez, das mulheres validarem o que sentem umas com as outras. E eu assisto a esta magia e é tão bonito conseguir ver a evolução ao longo da gravidez e da própria transformação, depois recebê-las no pós-parto, mas é sobretudo grávidas, pós-parto e depois no final da linha os bebés também, mas sobretudo grávidas e pós-parto. Ir para a água tira-nos camadas, nós deixamos tudo no balneário, deixamos telemóvel, relógio, na água não há espelhos para nos compararmos umas com as outras, e então é uma experiência livre de voltar a ter esta sensação de não controlo, que a gravidez e a maternidade nos dá também, essa experiência, de eu sentir em mim própria como é que é o movimento, e resgatar esta intuição que a mulher depois pode precisar. Muito não? bom. E já agora, onde é que tu dás consultas e onde é que dás essas sessões Sim, aquáticas? Sim, eu trabalho, o programa Aquaman existe no Estoril Wellness Center, no Estoril, aí é lá que eu atuo. Foi onde eu te conheci também. Para fecharmos, de tudo que tens experienciado em Sim. contexto clínico, mas também profissionalmente e a nível individual, enquanto ser humano, qual é a mensagem que tu gostarias de deixar aqui aos nossos ouvintes? Assim que tu sintas que pode incentivar, não só sobre fisioterapia Sim, pélvica, mas sim. para a vida. Ok, então, trabalhando duas mensagens. Uma para quem está a passar pelo processo da maternidade. Gostava muito, desejo muito que todas as mulheres ou todas as famílias possam encontrar, sobretudo as mulheres. Nós estamos num momento muito grande de transformação, eu sinto isso, e as mulheres, desejo muito que elas encontrem a força que achavam que elas não tinham. Porque nós ainda temos muito medo do parto e do processo da gravidez. E ficamos muito retidas E quando eu nesses recebo medos. uma mulher que teve uma experiência positiva, ela vem com uma capa de super mulher. A experiência de gravidez e de parto impacta no resto da vida. Impactou em mim também. Nós temos uma confiança, resgatamos uma confiança que nos foi ocultando ao longo da nossa infância e nossa adolescência. Para quem não vive esta fase, para todas as outras mulheres, o que eu gostava mesmo é que nós deixássemos de olhar para esta zona do nosso corpo como uma zona suja, conspurcada, que tem que ser escondida, que tem que ser lavada, tem que ser cheirosa. Okay? Portanto, gostava que as mulheres pudessem olhar para a sua vulva com respeito, voltasse a esta agora cultura de cosméticos de saúde íntima, e ainda bem, porque é uma forma de eu perder tempo a tentar olhar para ela sem a ter que a modificar, portanto, e cuidar dela, porque ela é uma parte tão importante do nosso corpo e que pode impactar também na nossa qualidade de vida. Muito bom. Obrigada, Mariana. Já agora, para quem te quiser acompanhar em termos de redes sociais Sim. ou site, deixamos aqui. Sim, a página de Instagram é Aquaman. Se procurarem Aquaman vão encontrar, mas é Aquaman_EWC, que é Estoril Wellness Center. Ok. E eu construí esta página, sobretudo na pandemia, com muitos vídeos e informação que eu dou, porque eu sinto que a fisioterapia pélvica não está acessível a toda a gente. Em Portugal está muito centralizada, portanto qualquer pessoa em Portugal pode ir à minha página e encontra muita informação útil e muitas estratégias também que podem fazer de autocuidado e de exercício. Muito bom. Espero que tenhas gostado aqui desta partilha. Continuávamos agora. Obrigada por isso. Obrigada. Isso é maravilhoso, não é? Porque mostra também a tua paixão e esse amor que tens por todo este assunto, não é? Sim. Então, muito obrigada por isso, por teres vindo até aqui, por teres trazido esse amor, todo o conhecimento, e fica a minha recomendação, porque tive a experiência pessoal e adorei, por isso é que também depois te convidei, e fica a minha recomendação de que vale a pena. Obrigada. vir até ti. Obrigada eu. Da minha parte, aqui me despeço.
Já para a próxima semana estarei de volta e cá te espero. Um grande beijinho e até já! Este episódio tem o apoio de Cheeco.